Saudações, gente bonita. São 8h20 da manhã. Uma manhã esplendorosamente bonita, Mata Atlântica de Ouro Preto. Mestre Leider aqui falando. Oi. Quero responder uma pergunta simples. Qual que é a do Donald? Vou dedicar só a isso nesse vídeo. Ele é um republicano. Quer dizer que ele é famoso conservador de direita. No que isso significa dos Estados Unidos, né? Mas mais do que isso, ele é um bilionário. Ele é de uma nova classe que não aceita ser governado por intermediários. Porque os Estados Unidos sempre foram governados para os muito ricos, mas não pelos muito ricos. Nunca foi governado pelos muito ricos. O mandato Trump 1 foi o primeiro mandato de um muito rico governando os Estados Unidos. Só que tem uma coisa, nesse mandato Trump 1, naquele, né, o Trump, na verdade, não governou. Os democratas infiltrados, nisso ele está correto, simplesmente avacalharam o governo dele. Some-se a isso uma gestão horrível da pandemia, né? 1 milhão de pessoas perderam a vida nos Estados Unidos. Cara, 5 milhões de pessoas no planeta perderam a vida por causa do Covid-19. 1.700.000, ou seja, 34% de todas as pessoas que perderam a vida no Covid foram brasileiras ou norte-americanas, por causa de gestões absolutamente desastrosas de governantes de direita, né? No caso, Jair Messias Bolsonaro e Donald Trump. Fizeram gestões horrorosas e, como consequência disso, mais de 1,5 milhão de pessoas perderam a vida. Se você para pensar, tirando os Estados Unidos e o Brasil, juntos eles têm uma população de quê? Pouco menos de 500 bilhões de pessoas, né? Pouco menos de meio bilhão de pessoas. Do outro lado da humanidade tem pouco menos de 8 bilhões de pessoas. Então, 1 em cada 17 habitantes desse planeta ou é brasileiro ou é estadunidense. Os outros 16 são de outras partes do mundo. Agora, se você para pensar no caso do Covid, 6 em cada 17 pessoas do mundo, ou das vítimas, ou fatais, ou eram brasileiros ou eram estadunidenses. Então, o percentual de pessoas que perderam a vida no Brasil e nos Estados Unidos foi 6 vezes superior à média mundial. E é claro que a gente não vai alegar que foi uma questão de genética, né? Não foi. Foi má gestão mesmo. A horrível gestão dos militares e do Bozo, aqui no caso do Brasil, e a horrível gestão dos extremistas anti-vax e do Donald Trump nos Estados Unidos. Ambos culparam as circunstâncias do que aconteceu, mas eles foram os culpados. Donald Trump e Jair Messias Bolsonaro foram responsáveis. Se morreu 6 vezes mais pessoas no Brasil e nos Estados Unidos, a gente pode basicamente dizer que 600 mil pessoas perderam a vida no Brasil desnecessariamente por causa da gestão horrível dos militares e do Jair Messias Bolsonaro. Enquanto nos Estados Unidos, cerca de 850 mil pessoas perderam a vida por causa da gestão desastrosa e desastrada e criminosa do Donald Trump. Ele não assimilou isso muito bem. Ele não assimilou isso muito bem de forma alguma. Tanto que nesse atual governo ele escolheu como secretário de saúde alguém ainda mais anti-vax do que ele, que é o Robert Kennedy, que pode ser culpado diretamente pela epidemia de sarampo que estourou no Texas e no Kansas, né? E também pelo ressurgimento da poliomielite nos Estados Unidos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você pensa, mas como assim o Trump e o Kennedy Jr. são responsáveis, primeiro, pela assombrosa quantidade de pessoas que perderam a vida durante a pandemia do Covid e agora pelo ressurgimento de epidemias, né? No caso, sarampo e também tuberculose voltou a ser um problema nos Estados Unidos. Poliomielite voltou a ser um problema nos Estados Unidos. Porque as pessoas, e aí você fala, eles não têm responsabilidade sim, as pessoas seguem um líder.
Entendam isso, as pessoas seguem o líder. O que aconteceu na Argentina quando o Javier Milei, né, anunciou e fez propaganda de uma criptomoeda que custou 4 bilhões e meio de dólares em prejuízo ao povo argentino, tudo para que 10 pessoas só ganhassem alguns milhões. Quer dizer, as pessoas seguiram o líder. É isso que as pessoas fazem. O ser humano é assim, o ser humano é um animal social. Esqueça a bobagem que a Margaret Thatcher disse, que não existe sociedade. Existe sim, gente. A psicologia, a sociologia demonstram que as pessoas seguem o líder. Então, se o líder conduz eles para um caminho errado, o rebanho vai junto. Ainda mais no caso do trumpismo, do mileísmo, do bolsonarismo, que você tem verdadeiros gados, né? Verdadeiros gados. Você tem pessoas fanáticas. Na Argentina, apesar de eles terem sido roubadas, você ainda vê pessoas que perderam tudo e ainda inocentam o Milei, cara. Então, no Brasil, você teve pessoas que perderam parentes na pandemia, e mesmo assim continuam bolsonaristas. Nos Estados Unidos, as pessoas perderam o emprego e continuam defendendo o Trump. O gado existe, ele é uma realidade. Então, entendam isso. É normal, inclusive esperado, que as pessoas sigam o líder. É assim que a sociedade humana funciona desde o seu início. Correto? Por isso que o líder tem que ser minimamente bom, capaz, competente, esse tipo de coisa. Então, a gestão absurdamente desastrosa, a gestão sanitária absolutamente desastrosa dos Estados Unidos sob Trump, é explicado por isso. Ele está apenas dando continuidade ao que ele fez aos próprios americanos durante a pandemia. Só que agora numa versão mais hard. Por quê? Porque ele tem o apoio do Robert Kennedy Jr. e do Elon Musk, que também são dois acelerados e que têm seguidores. Tem muita gente que segue o Elon Musk. Tem muita gente que segue o Robert Kennedy Jr. Então você pega 3 lideranças que acredita que vacina causa autismo, que são antivaxes, que vivem falando em Big Pharma e blá, 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 blá. O povo vai seguir. E aí esses caras fazem o quê? O que o Trump assegura, né? O que o Trump praticamente prometeu. Vamos acabar com o CDC, vamos sair da OMS, vamos acabar com vigilância sanitária, vamos acabar com fiscalização, vamos acabar com vacinação, na verdade, vamos dificultar a vacinação. Então ele está cumprindo o que ele prometeu e está fazendo o que ele já tinha feito no primeiro mandato. A gestão sanitária absolutamente horrível, que transforma os Estados Unidos da América num risco sanitário, certo? Os Estados Unidos agora, graças a esses 3, são uma marmita de doenças infecto-contagiosas, e o país supostamente vai sediar uma Copa do Mundo o ano que vem, com resultados dramáticos para a humanidade. Imagina gente do mundo inteiro indo para os Estados Unidos, um país no qual a poliomielite ressurgiu, no qual cepas de tuberculose estão circulando, no qual existem surtos epidêmicos graves de sarampo, no qual a gripe aviária está se alastrando. Quer dizer, o país é uma marmita de doença, entendam isso. Agora imagina gente do mundo inteiro indo assistir uma Copa do Mundo numa marmita de doenças. O que elas vão trazer de lá? O que elas vão trazer dos Estados Unidos? Adivinha. Não precisa ser um gênio para entender o risco que nós estamos correndo. Agora vamos falar de gestão econômica. Qual que é a do Donald? O Donald acredita piamente, vou repetir o que eu já disse várias vezes, mas para ficar claro, ele acredita piamente que o problema dos Estados Unidos é o déficit comercial. Certo? Ele vê o seguinte: os Estados Unidos têm 2 problemas muito grandes, o déficit comercial e o déficit fiscal. Esses são os 2 problemas que o Donald Trump e assemelhados veem como grandes problemas, como principais, né? Perdão pela redundância da palavra. Então, o que ele pretende fazer em relação ao déficit comercial, que é grande, de fato, de mais de $1 trilhão? Ele acredita que o déficit comercial acontece porque bancos centrais da Europa, de países asiáticos e mesmo da América Latina desvalorizam as próprias moedas para assim fortalecer as exportações para os Estados Unidos.
Então ele vê os Estados Unidos como vítimas. E o que ele propõe para isso é muito simples: valorizar as moedas estrangeiras, desvalorizando o dólar, de modo que isso dificulte as exportações dos países estrangeiros para os Estados Unidos e facilite as exportações norte-americanas para outros países do mundo. Se você soma essas duas coisas, redução das importações e aumento das exportações, você tem uma diminuição do déficit comercial dos Estados Unidos. Vai resolver? Cara, eu nem preciso dizer, né? Óbvio que não. Porque o diagnóstico dele se baseia numa premissa completamente equivocada. Os Estados Unidos têm um elevado déficit comercial porque as empresas norte-americanas não são competitivas. Os próprios Estados Unidos transferiram as unidades industriais para outros países. Então, muitas das coisas que os Estados Unidos importam, como produtos chineses, tailandeses, brasileiros, argentinos, são, na verdade, produtos norte-americanos, de empresas dos Estados Unidos que foram incentivadas a sair do país e produzir fora dele, ainda desde o governo Jimmy Carter, né? Mas de maneira ostensiva a partir do governo Clinton. Então, empresas norte, por exemplo, a NVIDIA, Intel, Apple, essas empresas não produzem nos Estados Unidos, eles produzem na Ásia, certo? Então, foram as próprias empresas americanas que saíram dos Estados Unidos. Muitas das coisas que os Estados Unidos importam são de empresas americanas. E outra, os Estados Unidos não têm mais condição de ser uma economia competitiva. Falta mão de obra, falta tecnologia, eles são atrasados tecnologicamente, falta engenharia, falta muito capacidade administrativa, por incrível que pareça, porque os formandos em administração de empresa, economia, eles não sabem mais administrar empresas, não sabem mais administrar economias, sabe? Eles só sabem repetir as bobagens, os mantras que eles ouviram a vida inteira, que foram os responsáveis pelos Estados Unidos quebrarem. O país não tem energia em quantidade suficiente, não tem matéria-prima, não tem rodovia, ferrovia, porto. Tipo, como os Estados Unidos não conseguem produzir para eles mesmos, como é que vão exportar? Então o problema não são os bancos centrais dos países estrangeiros. É a falta de competitividade inerente da própria economia norte-americana, da própria indústria dos Estados Unidos. Certo? Então ele não vai resolver o problema do déficit comercial. Não do jeito que ele está querendo. Simplesmente as medidas que ele está tomando não serão capazes de resolver a questão do déficit comercial. Mas podem gerar uma profunda instabilidade e aumentar a desvalorização do mundo. E isso vai ampliar o segundo problema que ele enxerga, o déficit fiscal. O déficit fiscal acontece porque os Estados Unidos há muito tempo vem gastando bem mais do que arrecadam. Não era um problema muito grande porque os Estados Unidos tomavam o dinheiro emprestado via títulos públicos, né, T-bonds, que pagavam muito pouco, tipo 0,5%, 1% ao ano. Então compensava para os Estados Unidos financiar o déficit público desse jeito, porque considerando que a inflação era bem maior do que o que eles pagavam de juro, a médio e longo prazo, na verdade, eles, ao pedir dinheiro emprestado, eles estavam ganhando dinheiro. Porque se você pede emprestado $1.000 para pagar $1.050 no fim de 10 anos e a inflação come 300 desses $1.000, na prática você vai estar pagando 730. Então você vai estar ganhando 270. Compensa, por isso que a economia do Japão se sustenta bem, mesmo tendo uma dívida muito maior proporcionalmente que a dos Estados Unidos, porque a taxa de juros é muito menor que a taxa de inflação, certo? Só que isso não está acontecendo mais nos Estados Unidos. Por conta do desequilíbrio fiscal generalizado, as pessoas começaram a desconfiar do dólar, estão exigindo taxa de juros maiores. Hoje está entre 5,25% e 5,5% ao ano. É um número bem maior que a inflação. Isso significa que o gasto por 10 trilhões de dólares, que ficava entre 50 e 100 trilhões, entre 50 e 100 bilhões ao ano, agora vai ficar em 500 a 550 bilhões ao ano. Quer dizer que o déficit fiscal dos Estados Unidos, que já é imenso, mais de 2 trilhões de dólares, vai subir só no fim do próximo ano para 2,5 trilhões de dólares, porque os Estados Unidos já têm que refinanciar 10 trilhões esse ano. Então o déficit fiscal
de 2 trilhões vai subir para 2,5 trilhões de dólares o ano que vem. Então o problema do Donald não é com o estado da economia no longo prazo, que ela não tem mais conserto nem salvação. Você tem uma dívida pública impagável, absolutamente impagável, de 36,5 trilhões de dólares. Você tem obrigações não garantidas, que é pensão, aposentadoria e investimentos que nunca serão pagos, de 226 trilhões de dólares. Você tem seguros que nunca serão pagos, na forma de derivativos, de 720 trilhões de dólares. Você tem uma dívida particular de empresas e pessoas em 100 trilhões de dólares, que também não pode ser paga. Então os Estados Unidos têm bem mais de um quatrilhão de dólares de dívida que nunca será paga. Mas isso não é um problema para o Trump, porque é um problema que o Donald do presente vai deixar para o Donald do futuro. Como o Donald do presente tem 78 anos, ele não precisa estar se preocupar com o Donald daqui 25 anos, se é que vocês me entendem. Então ele está se lixando. O problema dele realmente é o déficit fiscal, que é um problema que o Donald de hoje tem que resolver, que é gastar todos os dias da semana, todas as semanas do ano, 40 bilhões de dólares a mais do que arrecada. O país simplesmente não tem dinheiro. Não há como arrecadar. Na verdade, a arrecadação descontada da inflação dos Estados Unidos tem diminuído. E diminuído por quê? Porque a atividade econômica tem declinado e porque os milionários e os bilionários lá não pagam impostos. Gente, é matematicamente simples. Como a renda dos Estados Unidos é cada vez mais concentrada em milionários e bilionários, em empresas do que em indivíduos, em grandes corporações do que em pequenas, e as empresas, as grandes corporações, os bilionários e os milionários pagam muito pouco imposto, e o restante da população que paga imposto está cada vez mais pobre, a parcela da população que paga imposto não consegue mais sustentar o Estado, não consegue mais sustentar as parcelas da população que pagam poucos impostos. O que ele deveria fazer é cobrar imposto de quem ganha muito, seja empresa ou pessoa física, né? Só que isso ele não vai fazer, ele está governando para essas pessoas. Então ele não vai cobrar mais impostos, vai tentar cobrar imposto de quem? De quem já não tem mais condição de pagar, porque já paga demais. Não sei se vocês sabem, mas o cidadão americano paga imposto mesmo quando mora em outro país. Por isso que milhões de pessoas pedem um cancelamento da cidadania. Abandona a cidadania norte-americana, porque se você sai dos Estados Unidos, mas continua cidadão americano, você vai pagar o imposto do país para onde você vai, mais o imposto, como se você morasse nos Estados Unidos. Então, mais de 5 milhões de pessoas já abriram mão de cidadania americana para não ter que pagar tanto imposto. Então, o problema dele, que eu até poderia resolver nesse caso, seria cobrar impostos de grandes corporações e de ricos, sejam milionários ou bilionários, mas isso ele não vai fazer. E aí você fala, ele imprime dinheiro, não pode imprimir dinheiro. Nós já explicamos a razão e vamos explicar mais uma vez. Existe uma tal reserva fracionária, que nos Estados Unidos é de 10 vezes. Quer dizer que para cada dólar depositado num banco norte-americano, ele pode gerar um crédito de outros 10. Se os Estados Unidos simplesmente imprimem 2 trilhões de dólares para pagar as dívidas do ano, eles vão dar aos bancos o direito de criar um crédito de 20 trilhões de dólares. Mas crédito para quem? Se as famílias já estão terrivelmente endividadas, se as pequenas empresas estão terrivelmente endividadas. O crédito, então, teria que ser para as criptomoedas, com as quais o Javier Milei acabou de destruir ainda mais a economia argentina. Criptomoeda não tem futuro nesse mundo. O crédito iria para a especulação imobiliária, que é trágico, que já é uma bolha imensa nos Estados Unidos. Ou o crédito iria para a especulação financeira, que já está destruindo os Estados Unidos. Uma bolha acionária imensa em Nova York. Então, não há simplesmente para quem emprestar dinheiro. E o mundo não quer. O mundo não quer mais dólares, porque a economia mundial está se desdolarizando. Então, ele simplesmente não pode imprimir dinheiro. Ele não pode fazer repo, porque isso trocaria dívida de longo prazo, em juro baixo, por dívida de curto prazo em juro alto, que é tudo aquilo que os Estados Unidos querem e precisam evitar. Então, não dá para fazer repo. Pelo contrário, eles vão ter que tentar enxugar a liquidez. Mas como é que eles enxugam a liquidez? Excesso de liquidez gera inflação. Como é que eles enxugam a liquidez se o país não pode mais contrair dívida, já que está profundamente endividado? Se o país já não tem mais dinheiro para pagar juro. Porque as pessoas não quebram quando estão muito endividadas. Se a dívida gera um ativo maior do que o passivo, compensa se endividar. Todo rico é endividado. As pessoas quebram quando não conseguem pagar os juros da dívida.
que é exatamente o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos atualmente são aquele país, aquela pessoa, por analogia, que está recorrendo ao agiota para pagar o juro do cartão e pedir no cartão mais empréstimo para pagar o cheque especial. Essa é a situação dos Estados Unidos hoje. Eles não podem imprimir dinheiro, não podem pedir dinheiro emprestado e não podem emitir repo. Então não há o que fazer, eles precisam desesperadamente de dinheiro. E aí eles estão cortando aonde vem. Com isso, eles vão tirar dinheiro da economia, deixando os pobres ainda mais pobres, gerando pobreza, desigualdade, não resolvendo o problema e tornando o país um risco biológico para a raça humana. Na verdade, quando eles resolveram demitir 350 funcionários da agência que cuida da fiscalização de energia nuclear, a NISA, NISA, estão transformando o país também num risco atômico. Isso por quê? Porque ele está desesperado atrás de dinheiro e não sabe como conseguir esse dinheiro. Simples assim. Essa é a situação do Donald. As ideias que ele tem são todas para conseguir dinheiro no curtíssimo prazo. Ele precisa desesperadamente de dinheiro. Só que não há mais mecanismos. Os governos anteriores, inclusive o dele mesmo, o Donald do passado, quebraram de maneira irremediável o país. E ele agora é só um poço de desespero. Basicamente, o que o Javier Milei fez foi mau caratismo, foi crime. E o que o Donald está fazendo, também é mau caratismo, também é crime. Mas essencialmente é fruto do desespero de não saber o que ele pode fazer para tentar salvar os Estados Unidos. E o que ele pode fazer para tentar salvar os Estados Unidos? Nada. Os Estados Unidos não tem mais salvação. E é sobre isso. Tenha um bom dia.